João, você pode me ajudar hoje também a ler os comentários? Nossa, Ótimo. Tá vendo aí o slide? sim, Tá parecendo aquele negócio do Silvio Santos. Sim, não. Brincadeira, mas bora lá. Então, vamos continuar, né? programa educativo. Isso. Continuar com as aulas de matemática do segundo ano. Essa praticamente será a última aula expositiva. Uma pena, né? Que todo o conteúdo do segundo ano se resuma a isso. Mas o conteúdo que foi abordado não foi, digamos, eu que escolhi. Já tinha sido feito o plano de ensino antes mesmo de eu entrar no IF Baiano, né? Então, eu segui só o modelo, né? E os outros professores que dão aula nos outros segundo ano, eles também usaram o mesmo plano. Então, o conteúdo que eles abordaram foi o mesmo, certo? Então, por isso que eu pensei em fazer esse trabalho, né, com vocês, o trabalho final, pra gente, mesmo que superficialmente, conseguir ver os outros conteúdos que deveria vocês terem visto no segundo ano. Eu fico bem triste com isso, mas é isso, né? Nós temos que nos adaptar à realidade. Então, vamos finalizar o assunto de trigonometria, que é um dos temas fundamentais que vocês aprendem no segundo ano. Certo? Então, vamos relembrar um pouquinho. O triângulo retângulo, nós temos aqui, nós vimos a fórmula do seno, do cosseno, da tangente, o teorema de Pitágoras, a cossecante, que é o inverso do seno, a secante, que é o inverso do cosseno, a cotangente, que é o inverso da tangente, e aqui também tem a fórmula da tangente escrita como seno sobre cosseno, certo? Então essas aqui foram as fórmulas que nós aprendemos. Essas fórmulas, elas inicialmente surgidas no triângulo retângulo, elas podem ser transportadas para o ciclo trigonométrico, certo? Então, as mesmas fórmulas escritas com ABC, certo? Então, isso aqui vocês já viram e sabem. Então, as relações trigonométricas no triângulo retângulo, nós temos sempre o eixo horizontal vai ser do cosseno e sempre o eixo vertical vai ser do seno. Ai, liberando seus colegas. Ok. Então, a partir do. Ai. Meu sonho era que não precisasse fazer isso. Então, a partir aqui do ciclo trigonométrico, qualquer ponto que a gente marca no ciclo trigonométrico, ele forma um arco. Esse arco vai ter um ângulo. E esse ângulo a gente pode fazer o teorema de Pitágoras nele, né? Então, o teorema fundamental da trigonometria é esse aqui, ó. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de qualquer ângulo é sempre igual a 1, certo? Então, essas são as relações trigonométricas básicas. A partir dela, surgem outras relações. Então, aqui. Se a gente substituir nessa relação aqui de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, nós vamos poder também encontrar a cossecante ao quadrado mais 1, ou é igual a 1 mais a cotangente ao quadrado. E que a secante ao quadrado é igual a 1 mais a tangente ao quadrado. Isso daqui, elas decorrem imediatamente lá da outra definição. Depois, caso vocês queiram, a gente pode mostrar. Mas acredito que no livro de vocês deve ter a demonstração, certo? Então, como é aqui, isso aqui vocês já
viram o arco a partir de qualquer ponto na circunferência. Vemos o seno, cosseno, a tangente, certo? Então, esse é o tamanho. O cosseno é aqui, no eixo horizontal, seno vertical, a tangente do lado. E vocês não viram como fica a secante, a cotangente e a cossecante. E a secante, né? Então, olha como é. É como se eu prolongasse aqui o eixo do seno, vai ser a cossecante. Porque a cossecante não é o inverso do seno. Então, se eu prolongar aqui, a secante, também aqui no eixo dos cossenos, saindo fora da circunferência, e ali em cima, perpendicular ao eixo das tangentes, nós temos a cotangente. Então, esse aqui seria o gráfico. O gráfico não. Como a gente interpreta o seno, cosseno, a secante, cossecante, a cotangente no ciclo trigonométrico, certo? Então, vamos para o assunto da aula de hoje, que é a trigonometria. Nós vimos no triângulo retângulo, mas como a gente passa isso para um triângulo qualquer? Então, vamos lá. Imagine essa situação. Um navio, navegando em linha reta, passa pelo ponto A, distante 6 milhas de um farol C. No mesmo instante, o comandante de outro navio, que se encontra no ponto B, a 15 milhas do farol C, cadê, meu Deus? De tal modo que o ângulo de visão de um observador que se encontra no farol C vê os dois navios a 30 graus. Ele tá errado. Qual a distância entre os navios neste instante? Então, para facilitar nosso entendimento, vamos mostrar essa figura. Então, aqui tem um farol, aqui no ponto A, certo? E tem um navio no ponto C e outro no ponto B. Ou é o contrário? O farol é em C, um navio em A e outro em B. Então, nós temos que a pessoa que está aqui no farol, ela vê tanto o navio A quanto o navio B, certo? Em um ângulo de 30 graus. Aqui dista 6 milhas e aqui 15 milhas. Então, quer saber quanto de distância está um navio do outro. Percebemos que aqui eles não formam um ângulo de 90 graus. Às vezes eu nem sei. Não foi dito se aqui forma um ângulo de 90 graus. A única informação que tem aqui é esse ângulo de 30 graus, certo? Então, como é que nós resolveríamos essa questão? Então, antes disso, nós vamos ver duas leis. As leis do seno e a lei do cosseno. Para resolver aquele problema. Então, imagine um triângulo qualquer. As medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos, ou seja, por exemplo, se eu pego aqui o lado A, ele sobre o seno de alfa é exatamente igual ao lado B sobre o seno de beta, que também é igual ao lado C sobre o seno de teta. Então, cada lado ele é proporcional ao seno do seu ângulo oposto, certo? Então, essa aqui é a relação da lei dos senos. Então, um exemplo. No triângulo da figura abaixo, calcule a medida de B. Então, eu tenho dois ângulos aqui, 45 e 30 graus. Então, um lado eu sei que mede 2. Eu quero saber B. Eu tinha colocado a animação nisso daqui. Esqueci de pôr. Fiz tanto trabalho, esqueci de colocar a animação, mas tá bom. Resolução. Utilizando a lei dos senos. Então, aqui, a lei do seno geralmente se utiliza quando eu tenho dois ângulos conhecidos, né? E quero descobrir um lado. Ou tenho os lados e quero descobrir o ângulo. Mas geralmente é quando tem dois ângulos e quero descobrir um dos lados. Então, eu sei, ó, que B sobre o seno de 30
é exatamente igual a 2 sobre o seno de 45, certo? Então, bora lá. B, qual é o valor do seno de 30? É meio, né? A gente tem aquela tabelinha, a gente só olhar lá, dá meio. Qual o valor do seno de 45? Raiz de 2 sobre 2, certo? Então, para resolver aqui, posso fazer a multiplicação cruzada. B vezes raiz de 2 sobre 2 é B raiz de 2 sobre 2. Meio vezes 2 é 2 sobre 2, né? 1 vezes 2, 2 e conserva a base. Como aqui tem bases iguais, significa que se os denominadores são iguais, os numeradores são iguais. Então, B raiz de 2 é igual a 2. Esse raiz de 2 está multiplicando por B, passa dividindo. Então, ficou 2 sobre raiz de 2. Poderia acabar aí, certo? Calma aí. Ô, gente, eu fiz isso aqui tudo separadinho, esqueci de colocar a animação. Vou rapidinho. Pronto. Ó, então, resolvendo aqui, a resposta poderia ser assim, mas geralmente, em matemática, nós não deixamos que a resposta fica com a raiz embaixo, geralmente, né? Só às vezes quando aqui, em vez de ser um número, se for uma letra. Aí, às vezes, pode deixar. Mas, entrou alguém? Mas, geralmente, essa daqui não é uma solução. Então, o que a gente faz? A gente racionaliza. O que é racionalizar? É pegar o número que está embaixo com a raiz, certo? No denominador, e multiplicar tanto em cima quanto embaixo, certo? Então, eu vou pegar aqui, multiplicar em cima por raiz de 2 e por raiz de 2. Por que eu posso fazer isso? Porque raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 1. E multiplicar qualquer coisa por 1 ainda continua sendo o mesmo valor, certo? Então, multiplicando, eu vou ter 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar o quê? Raiz de 4. Porque quando as raízes têm o mesmo índice, eu posso multiplicar os números que estão dentro, certo? E qual é a raiz de 4? É 2. Então, é como se eu pegasse aqui. Quando eu multiplico duas raízes de mesmo valor, eu posso cancelar e vira só o número que está dentro. Então, ficou 2 raiz de 2 sobre 2. O 2 eu posso simplificar, restando a resposta raiz de 2. Ou seja, 2 sobre raiz de 2 é exatamente igual a raiz de 2. Ok? Tem o mesmo valor. Provavelmente, caso essa aqui fosse uma questão de marcar, a resposta ia estar lá raiz de 2. Aí, às vezes, erra por causa que a pessoa não sabe racionalizar. Certo? Foi o que vocês não fizeram na última atividade do ciclo passado, né? Não fizeram essa racionalização, que é importante na trigonometria, né? Ok. Então, entenderam o exemplo? Quer que explique de novo ou não? Agora, então aquela ali foi a lei dos senos. Então, eu descobri o valor de B a partir dos senos dos ângulos opostos a cada lado. Então, sempre que eu tiver dois ângulos e quero descobrir um lado, eu posso utilizar a lei dos senos. Pergunta: isso daqui vale só para triângulos que não são o retângulo? Não. Para o retângulo também vale. É para qualquer triângulo. Então, se isso aqui fosse um triângulo retângulo, por exemplo, se aqui fosse 90 graus, que não é, né? Porque 45 mais 30 não dá 90. Eu poderia utilizar também essa mesma lei. A lei do cosseno. Em todo triângulo, o quadrado da medida dos lados é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, subtraindo do dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Tá, essa é a lei dos cossenos, mas como é que ela é na prática? Isso aqui que faltou no de lá, esqueci de pôr a animação. Então, aqui, tem B, tem um ângulo de B. A e C, certo? Então, aqui, entre B tem um ângulo alfa, né? Tem o ângulo beta e o ângulo teta.
Então, se eu pegar um lado aqui, é como se fosse o teorema de Pitágoras, mas como ele não tem um lado reto, essa parte aqui existe, certo? Porque, ó, quando é 90 graus, o cosseno de 90 é zero, por isso que isso aqui some. Mas essa lei também funciona para quando é 90 graus, ok? É como se fosse o teorema de Pitágoras acrescentado o ângulo. Então, o lado A ao quadrado é igual aos outros dois lados, a soma dos outros dois, menos 2 vezes o produto dos outros dois, vezes o cosseno que está entre esses outros dois. Então, se eu pegar o A, eu vou pegar B e C, levar ambos ao quadrado. Somar, menos 2 vezes B por C, vezes o cosseno que tá do ângulo que está entre B e C, do outro lado. Eu posso fazer isso com qualquer dos 3 lados, certo? Então, eu posso fazer com B, então vai ser o quê? A soma de A com C, ambos ao quadrado, é igual a 2 vezes AC, vezes o cosseno que está entre os dois. E com o outro lado a mesma coisa, certo? Então, essa é a lei dos cossenos. Então, estamos... A gente um exemplo. Calma aí. Tá. Desculpa. Então, estamos agora em condições de resolver a situação. Porque lá, né, nós tínhamos 2 lados, a medida de 2 lados e apenas um ângulo. Com a lei dos senos, por que não daria para responder? Porque nos senos eu precisaria ter 2 ângulos e um lado desconhecido. Cosseno não, eu preciso ter um ângulo e um lado só desconhecido, certo? Então, pela lei dos cossenos, nós vamos ter que o x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 15 ao quadrado menos 2 vezes 6 vezes 15 vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é 30 graus. Ok. Aí agora é só resolver. Como é que eu resolvo uma equação dessa? Primeira coisa, sempre tirar o cosseno. O cosseno de 30, ele é raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou substituir, certo? Então, vamos lá. X ao quadrado é 6 ao quadrado, 36. 15 ao quadrado, 225. Menos 2 vezes 6 vezes 15, 90. Poderia multiplicar aqui direto também. E o cosseno de 30 é raiz de 2 sobre 2. O 2 aqui eu posso simplificar, né? E fazer 36 mais 225, 261, menos 90 vezes raiz de 3, é 90 raiz de 3. Pronto. Agora, o número que está ao quadrado, ele passa para o outro lado o quê? Mais ou menos a raiz. Mas como a gente está falando de medidas, então tem que ser só a raiz positiva, certo? Então, esse aqui é a resposta. Precisa simplificar mais que isso? Não. Só se o problema falasse, use raiz de 3 como sendo 1,7. O caso vocês queiram descobrir aqui o valor exato, vocês podem pegar. Qual é o valor da raiz de 3? 1,7. Aí vezes 90, 261 menos esse valor e depois tirar a raiz disso, certo? Mas não é necessário. Dúvidas? Vocês são quietinhos. Eu tenho que olhar porque a internet aqui às vezes cai. Então, observação. A lei dos senos ou a dos cossenos pode ser usada para calcular as medidas dos lados ou dos ângulos de quaisquer triângulo, independente dos dados fornecidos. Porém, para efeito didático, a gente usa a lei do seno quando tivermos mais ângulos e queremos descobrir os lados. A dos cossenos já é o contrário, quando tiver mais lados do que ângulos conhecidos, certo? Então, seno, como é só três ângulos, se eu tiver 2 ângulos e querer saber um lado, pronto, uso a lei dos senos. Se eu tiver mais lados do que ângulo, eu uso a lei dos cossenos. Mas eu posso usar qualquer uma. Pronto. Então, vamos fazer mais um exemplo.
Considerando a figura abaixo, o quadrado do comprimento do segmento AB valerá quanto? Então, eu tenho essa figura aqui. Eu quero saber quanto mede aqui de A até B. Eu tenho o valor de A até D, tenho de C até D e tenho dois ângulos aqui. Então, a primeira coisa, para descobrir esse lado aqui, eu poderia utilizar a lei dos cossenos, né? Que é o quê? Eu tenho um ângulo, tenho 4, aí eu preciso descobrir quanto é de B até D. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir quanto vale de B até D. Bora lá. Então, utilizando o triângulo aqui, ó, esse triângulo, BCD, eu posso descobrir quanto mede aqui a hipotenusa, né? Porque ele tem um lado reto, ele é... X sobre C, calma aí. O que vai descobrir isso aqui? Tangente de 30, 5. Calma aí. Por que usar tangente? Ó, a tangente de 30 é cateto oposto sobre hipotenusa. Aí eu descobri o valor de B até C. Mas por quê? Não. Mas, gente, aqui tá errado. Esse exemplo eu vi de... Teria que ser o cosseno, né? Que é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tá errado esse exemplo. Vamos fazer ele? Tá, vamos tirar um print aqui. E fazer esse exemplo. Oxi, que é o seu. Travei. Esse negócio de pegar exemplo já feito, dá nisso. Ó, vamos lá. Eu quero descobrir quanto mede de A até B, certo? E essas aqui foram as informações que me deram. Então, como é que eu resolvo essa questão? Primeira coisa, se eu descobrir quanto mede de B até D, por exemplo, vamos colocar uma letra aqui. Então, se eu chamar aqui de X e aqui de Y, eu quero descobrir quanto mede Y, certo? Então, se eu descobrir quanto mede X, eu posso utilizar a lei dos cossenos aqui. Eu tenho um ângulo e tenho dois lados. Tá? Então, vamos descobrir X. Aqui tem um lado reto, certo? Mas mesmo se não tivesse, não teria muito problema. Mas, tendo um lado reto, a gente sabe que se eu pegar o cosseno 5 sobre x, eu descubro o valor de x. Então, se eu fizer aqui, ó, o cosseno de 30 graus é igual a cateto adjacente, que é 5, sobre a hipotenusa, que é x, certo? Qual é o valor do cosseno de 30 graus? Alguém sabe? Qual é o valor do cosseno de 30? Eu até coloquei aqui, ó. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, vamos lá. Então, ficou raiz de 3 sobre 2. Nossa, que 3 feio. Sobre 2 é igual a 5 sobre x. Pronto. Como é que resolve essa conta? Multiplicação cruzada, não é isso? Raiz de 3 vezes x vai dar quanto? Vou fazer aqui, ó. Dá raiz de 3x igual 2 vezes 5, 10. Então, vou pegar essa raiz de 3
passa dividindo. Então, fica x é igual a 10 dividido por raiz de 3, certo? Pode deixar a resposta assim? Não, tenho que fazer a racionalização. Multiplico por raiz de 3, divido por raiz de 3. Então, quanto é 10 vezes raiz de 3? É 10 raiz de 3. Quanto é raiz de 3 vezes raiz de 3? Dá 3. Então, esse lado aqui, ó, x, ele mede 10 raiz de 3 sobre 3. Pronto. Tendo um lado, eu posso utilizar aqui a lei dos cossenos. Como é a lei dos cossenos? Vamos lá. A lei dos cossenos é dada por o lado que eu quero, que no caso é y, ao quadrado, é igual. Os outros dois, 4 ao quadrado, mais x ao quadrado, menos o produto dele, 2 vezes 4 vezes x, vezes o cosseno do ângulo que tá os dois aqui, que é 45. Bora? 40. Acho que aqui no cantinho não escreve, não. Deixa eu arrastar. Que é igual a... Aqui é o cosseno de 45. Pronto, só resolver. Então, y ao quadrado é igual. Quanto é 4 ao quadrado? 16. Mais o x. X eu descobri. É 10 raiz de 3 sobre 3. Isso ao quadrado. Vou deixar aqui, ó. 10 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Menos. Eu esqueci de substituir o x aqui. 2 vezes 4 vezes x. Então, vai ficar 2 vezes 4, será que eu faço já? 8, pode ser. 8, o x é vezes 10, raiz de 3 sobre 3, vezes o cosseno de 45. Qual é o cosseno de 45? É raiz de 2 sobre 2. Então, voltando lá, isso aqui, escreve, meu filho. É igual a raiz de 2 sobre 2. Pronto. Vamos responder. Então, aqui nós vamos ter que y ao quadrado é igual a 16 mais... Como é que eu resolvo isso aqui ao quadrado? É 10 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado. Quando uma raiz é elevada ao quadrado, eu posso, como se eu estivesse cancelando a raiz. Então, eu vou fazer 10 ao quadrado vezes 3 dividido por 3. Vocês concordam comigo que se aqui ficar 3 e aqui 3, eu posso... Mas o 3 também tem que elevar ao quadrado, né? Então, bora fazer passo a passo aqui. Ó, é o de fora, vai ficar 100 vezes raiz de 3 ao quadrado dá 3. E 3 ao quadrado dá 9. Menos. Isso daqui multiplicado por esse. Vai ser, ó, 8 vezes... Eu posso simplificar aqui, ó. O 10 com 2 dá 5. Então, 8 vezes 5 é 40. Raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6. E embaixo vai sobrar só o 3, porque eu simplifiquei o 2 ali no 10. Ok? Pronto. Então, vamos lá. Y ao quadrado é igual a 16 mais... Esse valor aqui vai ficar quanto, ó? Simplificando aqui esse 3 com 3, vai dar 100 sobre 3. Menos. Este número vai continuar igual. 40 raiz de 6 sobre 3. Pronto. Vamos fazer esse lado aqui. O 16, eu posso escrever ele sobre 1. Qual é o MMC de 1, 3 e 3? É o próprio 3. Porque, ó, quando eu vou fazer uma soma de frações, o denominador tem que estar igual, certo? Então, vamos lá. Aqui vai ficar y ao quadrado igual a 3 para todo mundo. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 16. Vou fazer aqui. 3 vezes 16.
dá 48. 48 mais. Aqui, 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 100, 100. Menos 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 40 raiz de 6, dá 40 raiz de 6. Pronto. Aqui eu não elimino o 3, porque eu não usei o 3 aqui no y ao quadrado, certo? Então, vamos lá. Agora é só fazer a soma. 48 com 100, então y ao quadrado é igual. Quanto é 48 mais 100? Dá 148, menos 40 raiz de 6 sobre 3. O 148 dá para dividir por 3? Dá, mas eu acho que nem para fazer a simplificação aqui, como o 40 não dá para dividir por 3, pode deixar dessa maneira mesmo, 148 dividido por 3. Não dá também. Então, terminou? Só falta pegar o a ao quadrado e extrair a raiz disso. Só que, quando tá ao quadrado, passa mais ou menos a raiz. Só como a gente está fazendo medidas, só vem a raiz positiva. Portanto, o resultado será o quê, ó? Y é igual a raiz de 148 menos 40 raiz de 6 sobre 3. Então, apesar de ser uma distância que, né, eu não sei ainda em número quanto isso aqui significa, mas se eu tiver disponível uma calculadora, eu posso fazer. Qual é a raiz de 6? Multiplicar por 40, pegar 148, diminuir disso, dividir por 3 e depois extrair a raiz. Mas, se eu deixar a resposta dessa maneira aqui, é uma resposta correta. Ok? Então, esse exemplo, qual foi o truque dele, né? O que eu precisava? Descobrir um lado para ver qual é a melhor fórmula que eu vou usar. Aqui seria a lei dos cossenos. Por que eu não poderia usar a lei do seno aqui? Porque eu não tinha um outro ângulo conhecido. Só tinha apenas um. Certo? Alguém ficou com alguma dúvida? Na resolução? Ou deu para entender? Vocês estão aí ainda? Escreva aí no chat. Entendi, não entendi? Professora, o que você tá falando? Nada? João, tá aí? Né? Estamos aqui. Essa voz não foi muito animadora. Isadora pergunta, professora, quando não é triângulo retângulo, a medida antes da igualdade pode ser qualquer uma? Como assim? A medida... Abre aí o áudio. Quem falou? Fernanda? Isadora. Isadora. A medida antes da igualdade pode ser qualquer uma? Como assim? Eu não entendi essa pergunta. Porque no retângulo tem que ser a hipotenusa. Ah, entendi. Por que aqui eu fiz a hipotenusa e aqui não? Ó, vocês verem que quando não é triângulo retângulo, eu não chamo de hipotenusa, não chamo de lado, certo? Esses nomes aqui, ó, hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente, só é utilizado para triângulo retângulo. E no triângulo retângulo, a gente sabe resolver por essas fórmulas. Por que a gente utiliza essas fórmulas? Porque é mais fácil fazer por elas, certo? Eu poderia só utilizar aqui a lei do seno e a do cosseno? Poderia, certo? Mas naquele exemplo lá, deixa eu ver se daria para usar. Cadê o exemplo? Eu tenho um ângulo, mas eu só tenho um ângulo e um lado. Eu não tinha mais nenhuma informação. Deixa eu ver, se eu utilizasse a lei do seno, que aqui é 90, né?
poder? Professora, acho que ela quer dizer o seguinte, confirma aí no chat, Isadora, que na hipotenusa a gente tem aquela fórmula que é tipo, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, né? Que é a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E aí, antes da igualdade, fica a hipotenusa. Isso. Já ela quis perguntar se nessas leis aí, Pode a ser soma antes qualquer o valor antes da igualdade pode ser qualquer um, independente de ser lado maior, de ser lado menor. Sim. Pode ser, né? Pode ser. Mas tanto se seguir essa sequência aqui, ó. Para cada lado que eu utilizar, a sequência vai ser diferente, né? Mas pode ser qualquer um, sim. Ok. Ótimo. Então, bora lá, né? Então, essas duas leis eram as leis que faltavam, lei do seno e do cosseno. Ela só vai utilizada para triângulos, né? Então, no ciclo trigonométrico, como o triângulo que a gente utiliza lá dentro é o triângulo, como que fala? É o triângulo retângulo, nós não utilizamos ela. Pronto. Então, finalizamos a parte de triângulos. Última coisa, então, que nós vamos estudar de trigonometria são as transformações trigonométricas. Por exemplo, se eu não tiver um ângulo que não seja 30 graus, se eu tiver um ângulo de, sei lá, por exemplo, 40, certo? Não é um ângulo conhecido, mas ele também não é um ângulo de mais de uma volta. Então, como é que eu faço contas com isso? Então, é as transformações trigonométricas. Essas transformações trigonométricas são usadas para descobrir seno, cosseno e tangente da soma, diferença de dois arcos, obtendo, assim, valores trigonométricos a se ter conhecimento, aumentando o leque de opções de resolução de exercícios matemáticos. Então, aqui foi um exemplo, ó. O seno de 75 graus, ele não é um seno fundamental, mas eu conheço o seno de 30 e o de 45, certo? Então, eu consigo fazer o seno de 75 a partir do ângulo 30 graus e 45, que eu já sei os valores. Só que eu não vou pegar o seno de 75, não vai ser o seno de 30 mais o seno de 45, tá? Então, como é que eu descubro, então, o seno de 75? Utilizando as fórmulas para arcos duplos, triplos, de soma, ok? Então, o A e o B, eles são chamados de, no caso é o ângulo, né? Mas o ângulo na circunferência não corresponde ao arco. Então, por isso que eu tô falando aqui de transformações trigonométricas para arcos. Por isso que se fala assim, dois arcos, ok? Mas a gente pode entender isso como o ângulo, ok? Então, vamos lá. O que é a soma e diferença? Então, dado dois arcos quaisquer, né? A e B, as operações de soma e diferença entre esses arcos será dada pelas seguintes identidades. Então, como é que eu faço o cosseno de A mais B? Por exemplo, aqui o cosseno de 75, que não seria 30 mais 45. Eu não vou fazer o cosseno de 30 mais o cosseno de 45. Eu vou fazer essa fórmula aqui. Vai ser o cosseno de A vezes o cosseno de B menos o seno de A vezes o seno de B. Ok? Novamente, como o tempo é muito curto, eu não coloquei a demonstração dessas fórmulas. De nenhuma fórmula que eu coloquei a demonstração. Só que elas são possíveis de ser feitas, tá? Qualquer coisa depois, se vocês quiserem. Como é que eu faço o cosseno da diferença? Por exemplo, como é o cosseno de 15? 15 eu não posso escrever como 45 menos 30? Dá 15. Então, como é que eu faço o cosseno de 15? Seria o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo mais o seno do primeiro vezes o seno do segundo. Então, cosseno. Quando é mais aqui, na conta é menos, né? Cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Agora, quando é menos, vai ser cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Então, as contas são quase iguais, o que muda é o sinal. Seno. O seno já é diferente do cosseno. Por quê?
O seno de A mais B seria seno A cosseno B mais seno B cosseno A. E da diferença, a mesma coisa. Seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Então, no seno, o sinal se mantém, né? Aqui no meio, para lembrar. No cosseno, modifica. Certo? Quando é tangente, já é uma fórmula totalmente diferente. A tangente vai ser tangente de A mais tangente de B menos tangente de A vezes a tangente de B. E da diferença, o sinal aqui, ó. Tangente de A menos tangente de B sobre 1 mais tangente de A vezes tangente de B. A única preocupação é que, como tangente vira uma fração, essa parte aqui de baixo não pode ser zero, né? Que não existe divisão na matemática por zero. Então, esse aqui seria os arcos que não poderia, certo? Então, o que está escrito aqui embaixo não pode ser zero. Agora, se A e B forem iguais, por exemplo, o seno de 45, não, de 90, já conhece, de 120, também dá para fazer, mas seria 60 vezes 2, ou 60 mais 60, certo? As fórmulas, eu posso usar aquelas fórmulas lá, mas elas simplificadas se tornam isso. Seria cosseno ao quadrado de A menos o seno ao quadrado de A, certo? Porque a fórmula do cosseno não é cosseno de A vezes o cosseno de B menos seno de A vezes o seno de B. Como o seno e o cosseno são iguais, mesmo valor, se torna ao quadrado, certo? O seno de 2A fica 2 seno A cosseno B. Também sai da fórmula da soma. Ok? E a tangente fica 2 vezes tangente de A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Pronto. O cosseno ainda pode ser escrito dessa maneira aqui. Cosseno de 2A pode ser 1 menos seno ao quadrado de A, ou 2 vezes cosseno ao quadrado de A menos 1. Também sai das fórmulas anteriores. Então, vamos pro exemplo. Tá, eu coloquei aqui, mas eu prefiro responder nesse negocinho aqui. Eu tô quase nem cobrando isso, sabia? Tô com medo de estar colocando coisa demais. E vocês... Tá. Ó. Sabendo que cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, calcule o cosseno de 15. Então, eu quero descobrir quanto é o cosseno de 15. Eu sei o cosseno de 30. Então, tem duas maneiras de fazer o cosseno de 15 aqui. Por essa informação que ele me deu, eu posso escrever o cosseno de 30 como sendo 2A? Ou 2 vezes 15? Posso, né? Isso. Ele utilizou... Cadê? Bora lá, calcular o cosseno de 15. Vou fazer por dois jeitos aqui pra vocês. Ó. O primeiro. Vou usar o cosseno da soma, ou o cosseno da diferença, e depois o cosseno do arco duplo, pra gente comparar. Então, vamos fazer duas contas aqui. O cosseno de 15... O cosseno de 15 graus, eu posso escrever ele como sendo o cosseno de 45 menos o cosseno de 30. Não posso? Dá 15. Então, isso vai ser o quê? Qual é a fórmula do cosseno da diferença? Aí eu volto lá, ó, nas formulazinhas,
aqui. Cosseno da diferença é cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Então, vai ser cosseno de 45 vezes o cosseno de 30. Cosseno, então, é o mesmo sinal, menos o seno de 45 vezes o seno de 30. É isso? Não, o cosseno é o mesmo sinal, então é mais. Aqui mais. Eu cliquei no negócio lá sem querer. Mais. Então, vamos fazer essa conta. Qual é o cosseno de 45? Apesar de na pergunta ali não falou, a gente já sabe, que é raiz de 2 sobre 2. Vezes, qual é o cosseno de 30? É raiz de 3 sobre 2. Mais, qual é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Vezes, qual é o seno de 30? É meio. Certo? Então, agora é só resolver essa conta. Multiplicação. Eu vou conserva a barra. Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. 2 vezes 2 dá 4. Mais. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Como é que soma isso aqui agora? Conservo e somo. Vai ficar raiz de 6 mais raiz de 2. Ok? Então, isso daqui é a solução. Não posso somar raízes diferentes, então fica desse jeito aqui. Cadê meu exemplo? Um pouco diferente. Essa é a maneira mais fácil. Ó, como é que ele fez aqui? Diferente lá, a resposta até parece que é diferente, mas é a mesma. O cosseno de 30, ele não é, o de 15 não é 2 vezes o de 30? Então, seria aqui o cosseno, ó, seria, o cosseno, cadê? O cosseno de 2 vezes 15. Então, o cosseno de 2A. Pelas fórmulas que nós temos, tem que descartar. O cosseno de 2A pode ser escrito como 2 cosseno ao quadrado de A menos 1. Foi o que ele utilizou. Certo? Então, feito isso, é o cosseno de 2, cosseno ao quadrado de 15 menos 1. Então, passando 1 para antes da igualdade, ficou o cosseno de 30 mais 1 é igual a 2 cosseno ao quadrado mais 15. Pronto. Então, esse 2 está multiplicando pelo cosseno ao quadrado, passa dividindo. Pronto. Cosseno de 30 eu sei que é raiz de 3 sobre 2. Mais 1 sobre 2. Então, isso aqui, simplificando. Ó, o 1 eu posso escrever como sendo 2 sobre 2. Raiz de 3 mais 2 sobre 2. O 2, ó, quer ver? Isso aqui ficou desse jeito, ó. Aqui. Caralho. Porque dessa conta virou essa, né? Vocês sabem fazer essa continha daqui pra cá? Ficou raiz de 3. Aqui no slide é muito difícil de escrever. Mas é uma simplificação, certo? Pronto. Quando aqui tá ao quadrado, passa pro outro lado a raiz. Aí assim, olha, professora, a resposta deu diferente. Não, por quê? Aqui tá outra maneira de escrever o mesmo resultado, certo? Se vocês tiverem uma calculadora e depois quiser comparar, dá a mesma coisa, certo?
Pronto. Esse exemplo aqui é muito legal. Eu tô com medo de vocês não estarem entendendo. Mas ele colocou, não tô conseguindo entender, carinha triste. Carinha triste, né? Pois é. Eu tô... Também tô com essa impressão, porque eu tô... É tão ruim tá falando pro computador e já tá com a impressão que depois vocês não vão entender isso aqui. Mas é basicamente simplificação das expressões. O que eu vou fazer, meu Deus? Será que eu faço esse exemplo? Eu vou fazer só esse exemplo aqui e qualquer coisa depois. Caso vocês falem assim, professora, eu não tô entendendo nada. Por favor, ajuda nós. Aí eu tiro esse assunto, tá? Mas como eu acho que vocês deveriam ver essa parte, eu vou fazer esse último exemplo aqui e a gente passa para os exemplos dos exercícios que vocês estão fazendo e aí a gente define o assunto da prova, tá bom? Pode ser? Mas só a caráter de... Como é que fala? Para vocês saberem isso aqui na vida de... Não sei se quando vocês for fazer, nem pode ser que caia alguma questão dessa, né? Mas eu vou fazer só esse último exemplo aqui desse assunto e a gente passa para definir o assunto da prova, tá? Qualquer coisa eu revejo todo o conteúdo com vocês. Então, como é que eu simplifico essa expressão? Tá aqui, ó. Dada essa expressão, simplifique ela. Torne ela mais simples do que essa que tá aqui. Então, primeira coisa, ó. Eu tenho o seno da soma, o cosseno da diferença, o seno aqui de outra, o cosseno da soma e o seno de um arco duplo. Então, nós vamos utilizar essas fórmulas aqui, ó. Essas daqui. Essa e essa daqui, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, vai ficar bem grande aqui. Então, bora lá. O seno de uma soma vai ser o quê? Pela fórmula, o seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Certo? Então, vamos lá. Eita, vou tirar essa linha daqui. Então, primeiro, lá em cima, vou passar a linha aqui. Aqui vai ficar. O seno, então, é seno do primeiro, seno de π sobre 2, vezes cosseno de x, mas o seno é mais, mais o seno de x vezes o cosseno de π sobre 2. Isso vezes. Então, a única coisa que eu fiz aqui foi pegar esse primeiro e abrir ele desse jeito aqui. Então, o seno da soma é o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Pronto. Agora, o cosseno da diferença. Como é que eu faço o cosseno da diferença? Cosseno B, seno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Então, bora voltar lá. Vai ficar cosseno de π vezes cosseno de x mais seno de π vezes o cosseno de... vezes o seno de x. Pronto. Então, eu tenho isso vezes isso. Pronto. Então, a única coisa que eu fiz foi desenvolver os arcos de uma soma de senos e a diferença de cosseno. Embaixo agora, cosseno da soma.
É a mesma fórmula que essa, só que aqui vai ser menos. Então, vai ser o cosseno de 3π sobre 2 vezes o cosseno de x menos o seno de 3π sobre 2 vezes o seno de x. Isso vezes o seno do arco duplo ali agora. Seno de 2x. Como é que é a fórmula do seno de 2x? 2 seno A, cosseno B. Pronto? Bora lá. Então, vai ficar 2 seno de x, cosseno de x. Pronto. Feito isso, agora vamos para ver se tem como simplificar mais. Qual é o seno de π sobre 2? Π sobre 2 é quanto? Não é 90 graus? Então, o seno de 90, a gente olha aqui na tabela. O seno de 90 é 1. Então, aqui vai ser 1. Então, isso daqui é 1. Cosseno de x, não tem como fazer nada. Seno de x também não. Cosseno de π sobre 2 é... Qual é o cosseno de 90? Cosseno de 90 é, ó, 0. Então, todo essa, ó, 0 vezes seno de x dá 0. Então, isso aqui tudo é eliminado, é 0. Qual o cosseno de 180? Volto aqui. Cosseno de 180, ó, menos 1. Vem pra cá. Cosseno de 180, aqui vai ser menos 1. O seno de 180. Seno de 180 é 0. Então, todo esse lado aqui vai virar 0. Pronto. Qual o cosseno de 3π sobre 2? Cosseno de 3π sobre 2, ó, 0, ó, que legal. Então, esse aqui tudo vai virar 0. O seno de 3π sobre 2. Seno de 3π sobre 2, menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1. E aqui não tem como fazer nada. Pronto. Então, o que que sobrou aqui? 1 vezes cosseno de x dá cosseno de x. Vezes, desse lado é menos 1 vezes o cosseno de x, que dá isso aqui vezes menos cosseno de x. Certo? Embaixo, o que sobrou? Desse aqui zerou e esse aqui ficou menos 1 vezes o seno. Então, menos com menos é mais, vai ficar seno de x vezes 2 seno de x cosseno de x. 2 seno de x cosseno de x. Isso é igual. Quanto é cosseno vezes menos cosseno? Dá menos cosseno ao quadrado de x. Essa que é a anotação, tá? O ao quadrado ele fica entre o cosseno e o x. Sobre. Aqui embaixo é 2 seno vezes seno ao quadrado, então ficou 2 seno ao quadrado de x cosseno de x. Pronto. Poderia ser essa a resposta. Já é uma simplificação, certo? Não tenho mais arcos duplos, mas eu ainda posso melhorar a cara disso aqui. Certo? Como é que eu posso melhorar? Ó, se eu escrever assim, poderia ser essa a resposta, tá? Mas bora só melhorar um pouco. Se eu escrever, ó, o menos... se eu escrever... ó, tá vendo que aqui é uma divisão? Eu posso... Tem dois caminhos. Ou fazer cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado. Isso aqui, cosseno sobre seno é o quê? Cotangente, né? Ó, vou fazer duas respostas aqui. Uma, esse cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado dá cotangente ao quadrado de x. O 2 continua aqui, então vou colocar aqui, ó. Então, ficou menos, né? 2 vezes o cosseno de x. Essa pode ser uma resposta. A outra, se eu simplificar aqui, ó,
um cosseno em cima com um cosseno embaixo, sobra. Que eu acho que vai ser até a melhor resposta. Vai ficar... Ah, não, esse 2 tá embaixo, né? Essa resposta aqui tá errada, ó. Que é meio. Meio. Que o 2 tá embaixo. Aqui. Se eu cancelar um cosseno com um cosseno, vai ficar menos não, cosseno em cima, cosseno, sobre 2 seno ao quadrado de x. Isso aqui ainda dá pra melhorar. Dá pra fazer menos cotangente de x sobre 2 vezes o seno de x. Que eu peguei o cosseno com um seno da cotangente. Então, essas duas respostas aqui podem ser a simplificação. Tá. Então, eu tô pensando aqui em não cobrar esse assunto. Já que, pelo jeito, apesar que eu não tô escutando vocês, eu nem li o bate-papo lá, mas eu já imagino. Ok? Eu vou parar. Pronto. O assunto que faltava era esse. Só faltava isso de trigonometria. Então, agora vocês viram praticamente tudo de trigonometria. Certo? Mas vamos resolver os exemplos, parecido com os exemplos dos exercícios que vocês estão fazendo, para vocês clarearem um pouco a mente. Falar assim, professor, esse assunto é difícil. Mas depois dos exemplos, talvez eu fale assim, é difícil, mas eu consigo fazer. Tá bom? Ai... Tá. Ótimo. Pronto. Finalizei aqui. Então, deixa eu até consertar aqui, ó. Que isso aqui eu fiz ontem à noite. Deixa eu só consertar aqui, não é? 2 é menos meio. Pronto. Isso aqui eu vou deixar lá o slide. Bora lá. Ok? Eu até não vou fechar não, porque, ó, a gente vai usar os valores fundamentais. Ó, uma dica que eu vou dar pra vocês. Sempre deixa do lado os valores fundamentais. Pode ser essa daqui, que aqui acrescenta... os radianos. Aqui acrescenta 90, 180, 270. E essa outra tabela aqui, ó, que compara graus com radiano e o ciclo trigonométrico. Por quê? Vocês vão entender agora. Tá. Então, vamos lá. Vocês estão aí ainda? Estamos tristes. Pelo jeito tão tristes, né? Um pouquinho tristes. Mas bora lá. Ó, eu fiz uns exemplos bem legais. Bem parecidos. Praticamente a mesma coisa da atividade. Que eu acho que isso que faltou. Eu deixar uns exemplos lá pra vocês responderem. Ó, só não deu tempo de colocar isso de uma maneira... Deixa eu dar mais zoom. Como é que tá zoom aqui? Ó, vamos lá. Dada essa função, seno, ou f de x igual a 2 seno de x, determine o seu conjunto imagem e faça o gráfico. Então, como é que vocês vão fazer o gráfico de uma função? Eu tenho essa função aqui. Como é que eu vou fazer o gráfico dela? Primeiro, vocês vão fazer uma tabelinha. Eu não sei se vocês fizeram construção de gráficos de função de primeiro grau, de segundo grau, mas geralmente é assim que se faz. Aqui, eu vou escolher valores para x. Pode ser qualquer valor, mas como a gente trabalha com os valores de 0, aí vem aqui, ó, se eu pegar o ciclo trigonométrico. Os valores fundamentais é 0, 90, 180, 270, certo? Então, eu vou usar esses valores. 0, 90, que é π sobre 2, 180, 270 e para fechar o ciclo trigonométrico, 2π, certo? Então, esses são os valores básicos para se construir um gráfico.
Aí vocês colocam aqui os valores. Qual é o seno de 0? É 0. De π sobre 2 é 1. De π é 0. De 3π sobre 2, menos 1. De 2π é 0. Tá? Isso aqui já é decidido. Certo? Aí vocês fazem a função que vocês têm. É o seno de x vezes 2. Pronto. É multiplicar tudo isso aqui por 2. Então, multiplicado por 2 dá 2, 0, 2, 0, menos 2 e 0. Pronto. Então, quais os pontos que foram formados? X, 0, y, 0. X, π sobre 2, y, 2. X, π, y, 0. X, 3π sobre 2, y, menos 2. X, 2π e y, 0. Então, esses foram os pontos que eu formei. Aí, a partir desses pontos, eu vou marcar o gráfico. Eu construo aqui, ó, o eixo X. No X vai quem? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Pronto. Aí, eu vou ligar agora com esses valores aqui. Então, quais os valores que aparecem em y? Ó, a função é y. Esse f de x aqui é a mesma coisa que y, certo? Então, aqui, ó, em y vai aparecer quem? Até menos 2 e até 2. O maior é menos 2, ou o menor é menos 2 e o maior é 2. Então, eu faço 0, 1, 2, menos 1 e menos 2. Certo? Então, pronto. Eita, cadê o trem? Fez isso. Aí, agora é só ligar os pontos. O 0 com 0, marquei um pontinho. O π sobre 2 com 2, π sobre 2 com 2 lá em cima. π com 0, marca um ponto exatamente em cima da linha, porque y é 0. 3π sobre 2 com menos 2, então 3π sobre 2 com menos 2. E 2π com 0, 2π com 0. Marca em cima da linha. Pronto. Marquei os pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Ou 5 pontos. Pronto. Agora é só ligar o gráfico. Como o seno eu já sei que vai formar esse desenho, só ligar assim, ó. Ok? Certo. Aí vamos lá. A pergunta que pode surgir: qual é o domínio? Qual é a imagem? Qual é o período disso aqui? Não é assim? Pode surgir isso, não pode? Aqui na pergunta ele só queria a imagem. Mas bora lá. O domínio na função seno quanto na cosseno, para x, eu posso pegar qualquer valor. É recomendado que pegue esses daqui. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Mas eu poderia ter pego qualquer valor que eu quisesse. Certo? Então, isso significa o quê? Que o domínio é todos os reais. O domínio aqui, sempre em funções seno e cosseno, ó, vou escrever aqui, ó. O domínio de uma função vai ser igual a quanto? Nesse exemplo, vai ser os reais, certo? Ou seja, para funções seno e cosseno, o domínio sempre será os reais. Ponto. Acabou. É os valores de x, o domínio. Qual é a imagem? Por que que a imagem vai ser aqui de menos 2 até 2? É o quê? Qual é o maior valor que o gráfico pode assumir e qual é o menor valor que pode assumir? Se eu tiver o gráfico, é fácil ver. Qual foi o maior valor que assumiu? Foi 2. Qual foi o menor? Menos 2. Então, a imagem, nesse caso, ficou. Eu posso escrever tanto desse jeito, quanto desse jeito aqui. Aqui, a notação de conjunto é o quê? São x reais, tá o quê? Na verdade, está errado. Porque a imagem é o y, né? Mas é da função, né? Não, é o y. A imagem é os valores de y. A imagem são os valores de y. O domínio são os valores de x. Certo? Então, domínio x, todos os reais. Imagem y. Qual é o maior valor que assume e qual é o menor? Pronto. Professora, tem como fazer a imagem sem ter o gráfico? Com certeza. Como é que eu vou fazer? Eu vou
olhar aqui a minha função. Ó, como é que eu faço a imagem só usando a função sem ter o gráfico? Bora fazer? Então, bora fazer aqui. A função que eu tenho, cadê? Vocês sabem fazer a imagem usando a função sem ter o gráfico? Alguém sabe? Cri, cri, cri. Ninguém? Como é que eu faço a imagem da função? Bora lá, galera. Vocês estão aí? Alguém me ajuda aí. Bora lá. Lívia. Como é que eu faço a imagem disso aqui sem ter a função? Ou sem ter o gráfico? Não é no coisa não, gente. Ronei. João. Uai, o que aconteceu aqui? Não sei crescer esse aqui, não. Se fosse um desenho, dava pra crescer. Mas a função é essa. 2x mais y. Eu acho que não tô mais conversando com ninguém, não. Deixa eu ver. A mais B, A menos B. Como assim, Lívia? A mais B, A menos B. Vocês estão sem internet? Só tem 21 pessoas. Eu acho que o pessoal da Lapa, a internet caiu lá. Não tem ninguém mais na sala. Pois é, isso que eu tô vendo. Se saiu todo mundo de uma vez só. Uhum. Mandaram o grupo 6 aqui. O 7. João. Não, queria que tivesse aqui. Uai, cadê vocês? A internet caiu? Ou o que aconteceu? Mas pior que se a internet caiu, como é que eles vão ver a mensagem? Ai, será que eu continuo? Ó. Tá. Um jeito de fazer a imagem, vai ter outro exemplo de imagem, é o seguinte. O seno é uma função que ela é periódica, certo? É uma função limitada também. O seno, o maior valor de seno, se a função fosse só assim, seno de x, certo? Se a função só fosse seno de x. O seno, ele sempre vai ser menor, o menos 1 vai ser sempre o menor valor e o 1 é o maior valor, certo? Então, a imagem, se for função seno, a imagem vai ser sempre de menos 1 até 1. Pronto. O que vai modificar essa função? São os valores que estão fora aqui dela. Por exemplo, se eu estiver somando alguma coisa, multiplicando alguma coisa fora. Então, se eu quero 2 seno de x, se eu pegar essa função aqui, seno de x, e multiplicar por 2, a imagem também seria multiplicada por 2, certo? Então, é como se eu pegasse aqui e multiplicasse por 2. Então, se eu multiplicar por 2, vai ficar menos 2 é menor ou igual que 2 seno de x, que é menor ou igual que 2, certo? Então, essa função aqui, que já é igual à minha, ela vai variar de menos 2 até 2. Então, ou seja, a sua imagem vai ser de menos 2 até 2. Pronto, isso que eu faço a imagem. Aí a outra pergunta. Qual é o período? O período é fácil. É quando o gráfico se repete, o desenho. Nesse caso aqui, não repetiu nenhuma vez. O período aqui é 2π. Mas existe uma formulazinha para o período. A fórmula do período é o seguinte. P é igual a 2π, né? Deixa eu escrever isso aqui como equação. A fórmula do período é a seguinte. Em cima é 2π
dividido por módulo de C. Esse aqui é o período. Tá, mas quem é C? Quem é C? Deixa eu ver se eu escrevi aqui em algum lugar. Não. Acho que não. Ó, as funções trigonométricas, elas têm uma cara, não tem? Elas são f de x igual a A mais B, que multiplica a função qualquer, vou chamar de trig, de x, de C, cx mais D. Isso. Essa é a cara de uma função trigonométrica. A mais B, que multiplica a função, esse trig é a função que eu estiver trabalhando, C vezes x mais D. Então, esse C é sempre o valor que está acompanhando o x na parte de dentro. Aqui, como não tem nada, é 1. Então, qual é o período dessa função? Vai ser 2π dividido por 1, vai dar o próprio 2π. Então, nesse caso aqui, o período vai ser igual a 2π. Escrever demora um tempo. 2 pi. Pronto, esse é o período. Então, eu já sei o domínio, seno e cosseno sempre vai ser os reais. Imagem é o valor de y. E o período é o quanto o desenho vai se repetir. Ou pela fórmula é 2 sobre módulo de C. Será que o povo voltou? Tem alguém aí ainda? Tem vocês. Mas eu vou continuar aí. Ai, que pena, viu? Eu vou continuar. Aí depois eles vão ter que ver a gravação. Ou será que a gente marca um outro horário? Não, acho que não. Eu não tô com tempo nem de... Ontem eu nem almocei. Que triste. Mas agora conseguiram entender o que eu queria? Aqui, o que daria pra fazer nas questões lá? Ó, igual essa daqui. Que é exatamente igual a um exercício lá do livro. Eu só mudei a função. Certo? Deixa eu só ver se eu coloquei aqui certo. O período deve ser isso. Tá certo. Ó, dada essa função, g de x igual a 4 mais 2 seno de 2x mais π. Pronto, é uma função trigonométrica completa. Tem um valor de A, de B, de C e de D. Ótimo. Mas mesmo assim, isso aí nem... Talvez importe só o valor de C para usar no período. Como é que eu faço o g de π sobre 4? Ou seja, se aqui, no lugar de x, o valor for π sobre 4. Pronto. Já tá dizendo, ó, no lugar de x, eu vou escrever π sobre 4. Então, é só fazer, ó. 4 mais 2 seno, não mudei nada. O 2 vai continuar igual. Agora o x vale π sobre 4. Mais π. Então, a única coisa que eu alterei foi esse x. No lugar de x, eu escrevi π sobre 4. Pronto, agora é só fazer a conta. 4 mais 2 seno. Aqui, isso aqui dentro. Como é que chegou no resultado 3π sobre 2? Ó, 2... Deixa eu escrever aqui. Eu acho que essa parte... é porque eu não sei o quanto vocês têm de dúvida de fazer as contas ou não. Então, eu tenho 2 que multiplica π sobre 4 mais 1. Isso dá quanto? Ó. Existem inúmeras formas. Mas 2 vezes π sobre 4 é 2π sobre 4. O 1, eu posso escrever ele como sendo 4 sobre 4. Não pode? Então, isso aqui vai ficar 2π. Ah, não é 1 lá, não é π, né? Mais 2π mais 4π dá 6π sobre 4. Aí, eu vou simplificar. O 6 e o 4 dá pra dividir por 3. Então, dá 3. Ou por 3 não, por 2. Dá 3 sobre 2. Então, esse número aqui, 2π sobre 4 mais π, ele é igual a 3π sobre 2. Certo? Por isso que lá, ó,
Ficou 3π/2. Pronto. Agora, quando tem esse tipo de conta aqui, 4 mais 2 seno de 3π/2, eu sempre tenho que pegar o seno de 3π/2 e substituir. O seno de 3π/2, eu venho aqui, ó, nessa minha tabelinha que tá completinha, bonitinha. 3π/2 é 270. Qual é o seno dele? Menos 1. Então, no lugar de seno de 3π/2, eu vou colocar menos 1. Pronto. Como é que eu faço essa conta aqui agora? Sempre multiplicação primeiro e depois a soma. 2 vezes menos 1, menos 2. 4 menos 2 dá 2. Certo? Aí, tinha um outro exemplo aqui. Oi. Eu tava mandando mensagem no grupo da turma, o Moodle saiu do sistema. E se não voltar até amanhã no horário da atividade? Isso aí, ó, o Moodle tá me dando tanta dor de cabeça que eu tenho, ó, tanta coisa pra corrigir que eu não consigo baixar pra me corrigir. Ai, ai. Que eu nem sei o que ele vai fazer. Só que não é problema só com a gente, é com todo mundo. Então, o povo, ele não tá conseguindo entrar por causa do Moodle, por causa do link do Moodle, será? Eu acho que foi a energia ou a internet da Lapa. Aí é geral. Vocês não estão na Lapa, quem tá aqui? Não, chega o Riacho. Entendi. Pois é. Ai, que pena. Eu queria que todo mundo estivesse aqui. Vocês preferem que a gente pare agora e a gente volte a resolver esses exercícios? Mas o ruim, que hora que vai voltar essa energia? Hoje ainda? Ou continua? Não sei. Pior que a gente tá... É complicado. Eu não sei, poucas pessoas na sala, né? Então, tem 20 pessoas, é bom. Mas, por exemplo, se tiver uma pessoa com dificuldade que não tá aqui pra ver, não vai adiantar. Mas, uma outra pergunta. Tá sendo bom assim ou vocês preferem que eu escreva lá? Ou desse jeito aqui tá bom? Eu posso mandar isso aqui pra vocês, ó. Que foi a revisão que eu fiz, passo a passo, de cada questão, parecida com os exercícios lá. Ó, tá aqui respondidinha. Aí vocês comparam pra fazer os exercícios de vocês. Eu acho que na base desse exercício aí dá pra responder. Dá sim. Ok, ó. Eu coloquei um gráfico, um aqui para descobrir o domínio, a imagem, o período, e coloquei um exemplo de substituição. Certo? Mas eu queria, por exemplo, explicar por que o seno de 8π deu 0. Por que isso aqui deu 8π. Mas eu acho que dá pra fazer. Só olhando por aqui. Ai, que triste. Tô me sentindo tão impotente. Mas tá bom. Cadê? Fala aí, mais gente. Eu vou mandar. Pronto, eu vou mandar sim. E aí? Monielle já concorda. Acho que foi Monielle que falou. Que concorda em outro horário. E aí? Ajuda, gente. Responde. Tá bom. Tipo sexta, aí fica ruim pra vocês. Porque praticamente já tá acabando o ciclo, né? Sexta seria o último dia do ciclo. Não sei. Eu hoje, à tarde, não dá. Porque eu tenho aula de cálculo hoje à tarde. Só que à noite eu tô livre. Mas eu durmo 9h30. Então tem que ser antes de 9h30. 8 horas, 7 horas, 6 horas, sei lá. Amanhã eu acho que não é bom porque eu não sei se tem aula de outro professor. O ruim é que se a internet também não voltar hoje.
É isso que eu ia comentar. E a avaliação, pra colocar no Moodle? A avaliação eu vou ter que modificar ela. Porque eu coloquei o conteúdo da aula de hoje e eu não quero cobrar, não. Vou colocar função e mais função e algumas outras continhas. Pode ser trigonometria em triângulo qualquer, também dá pra fazer. A lei do seno do cosseno. Coloca as 4 operações, professor. Poderia ser bom, né? Deixa eu parar de gravar essa aula que já vai estar infinita.